Boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos conversar com Raul Santos, procurador-geral do município de Mossoró. E a filiação de Carlos Eduardo Alves ao PSD. O cenário político está no ar. Boa noite, inclusive para o pessoal do Master. Ítalo, vamos embora, começou o programa. Participe do nosso programa desta segunda-feira através das nossas redes sociais, Twitter, WhatsApp e também Instagram aqui com a gente. Espero que você tenha aproveitado muito o seu final de semana, tenha descansado. Agora vamos de conversa. Hoje a gente vai falar principalmente da questão da reversão, finalmente, do terreno da Porcelanate para a Prefeitura de Mossoró. E você participa com a gente fazendo sua pergunta para o Raul Santos, mas também falando sobre qualquer outro assunto de política que você queira trazer aqui para a nossa pauta de hoje. Interaja com a gente. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo, para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Carol, você sabe onde é que fica a Rua Coronel Rosendo Fernandes? Não. Lá em Caraúbas. Sabe quem é que está nesta rua agora, neste momento, com o sinal da TCM? Toinha. Toinha, mãe de Márcia, assinou a TCM, está nos ouvindo, nos assistindo. Oh, coisa boa. Lá de frente da casa de vovô e vovó. Lá em Caraúbas. Minhas vizinhas, que eu tanto quero bem. Carol, no meu tempo ali aprontou demais. Adolescência, de juventude, Toinha sabe de tudo, né, Toinha? Toinha, não conte não, viu? Lá na casa de Toinha, quando a gente chegava de tardezinha, sentava ali, pegava uma xícara de café e sabia de todos os babados de Caraúbas. Eita, é bom demais. Ave Maria. Muito obrigado pela audiência, Toinha. Um beijo pra você e pra Márcia. Agora, todas as noites vai acompanhar a gente, viu? Assinou a TCM e tá lá agora com a TCM. Toinha e Márcia, então, muito obrigada pela audiência, muito obrigada aí, assinou a TCM, agora a TCM ampliando aí por Caraúbas, fiquem aqui ligados, para vocês verem como o menino tá quieto agora, ó. Agora ele tá todo sério aqui, todo de terno, de blazer, falando sério, até parece, viu, Toinha? Até parece. Olha, a gente tem um assunto hoje, questão da Porcelanate, a gente introduziu ali na última sexta-feira, e tem informação sobre esta reversão do terreno. Pois é, a notícia finalmente saiu na semana passada. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte confirmou a reversão de doação de imóvel da Prefeitura Municipal de Mossoró, que estava ocupado pela Porcelanate Revestimentos Cerâmicos Limitada, do Grupo Itagrês. A decisão, por unanimidade, foi tomada pela terceira Câmara Cível do TJ, o Tribunal de Justiça, que não acolheu o recurso do Grupo Catarinense controlador da empresa. O TJRN rejeitou a apelação da TB Nordeste Indústria e Comércio de Revestimentos S.A., a TBNE, como passou a se chamar a antiga Porcelanate Itagrês. O recurso tentava derrubar decisão de primeiro grau da Vara da Fazenda Pública da comarca de Mossoró, que considerou legítima a retomada do imóvel pela Prefeitura. Pois é, Vonúvio, o procurador do município, Raul Santos, vai chegar para conversar com a gente e explicar direitinho essas ações, esses recursos e, finalmente, essa reversão pela Prefeitura de Mossoró desse terreno que há muitos anos está ali, inutilizado, a empresa querendo segurar este terreno, não se sabe por quê, mas a prefeitura conseguiu reverter e talvez agora o que a gente espera é a geração de novos empregos, instalação de novas empresas aqui em Mossoró. Vamos fazer o seguinte, Vonúvio, vamos antecipar o nosso intervalo e aguardar que o Raul Santos chegue para conversar com a gente sobre esta situação. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o cenário político, participe do programa nas nossas redes sociais. Agora sim, o procurador Raul Santos já está aqui com a gente e a gente vai conversar sobre a questão da reversão do terreno da Porcelanate
para o município de Mossoró. Lembrando, tá aí na tela, aparece já já, Twitter, WhatsApp, Instagram, para você mandar sua mensagem, sua pergunta aqui no cenário político de hoje. Mas antes a gente tem uma notícia para começar esse bloco. Vonúvio. A Força Nacional vai permanecer aqui no Rio Grande do Norte por mais 30 dias. A publicação foi feita no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 15 de maio. A portaria autoriza a prorrogação da Força Nacional de Segurança Pública em apoio ao Estado do Rio Grande do Norte em ações conjuntas com órgãos locais de segurança pública. Sendo assim, as tropas vão permanecer até o dia 12 de junho. Essa já é a segunda prorrogação da presença do efetivo aqui na região. A Força Nacional chegou em março deste ano devido aos ataques criminosos cometidos aqui no Rio Grande do Norte. O Ministério da Justiça e Segurança Pública enviou mais de 800 homens militares para atuar na segurança aqui do Estado. E agora, de acordo com o documento assinado pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, esses militares vão permanecer por mais 30 dias. A operação está concentrada em Natal, onde recebe apoio do governo do Estado. Tá aí, governadora Fátima, na semana passada esteve aqui em Mossoró, nós questionamos sobre esta permanência, ela disse que ainda não estava definido, ficaria a cargo das forças de segurança, do comando da segurança pública aqui no Rio Grande do Norte, junto ao Ministério da Justiça, ficou definido. Realmente, a gente ainda não sente que existe um preparo por parte da segurança estadual para levar à frente essa proteção. Ainda estão todos em alerta depois dos ataques do último mês de março. É necessário, sim, a permanência, na minha opinião. Concordo com essa decisão que foi tomada pelas forças, pelos especialistas, até porque mês de junho vai ter muita festa e a PM precisa ter efetivo, precisa ter pessoal para fazer o reforço da segurança nos municípios que vão estar realizando as festividades de São João. Então, é preciso realmente ficar atento, Vonúvio. E a gente pode começar, então, a nossa entrevista com o... Peraí, antes tem notícia, viu, Vonúvio? Já ia esquecendo. Vamos trazer logo agora, nesse início do bloco, porque eu sei que depois a gente vai começar a conversar e vai terminar ficando para trás. Eleições, né? 2024. O ex-prefeito Carlos Eduardo Alves está em um novo partido. Agora é do PSD e passará a comandar a legenda em Natal. A sua apresentação como mais novo filiado foi nesse sábado na sede da legenda, lá na capital do estado, com participação de correligionários, além dos dirigentes do PSD no estado, a senadora Zenaide Maia e o secretário do Desenvolvimento Econômico no Rio Grande do Norte, Jaime Calado. Carlos Eduardo passou 14 anos no PDT e, em contato com o nosso jornalismo antes da filiação, informou que buscava um partido, abre aspas, comprometido com a social-democracia, desenvolvimento econômico aliado ao combate à desigualdade social, fecha aspas. Olha, a gente sabe que isso tem muito aí de viabilização eleitoral, né? Existe aí por parte dele essa busca por um partido renovado, que é o PSD, e da parte do PSD existe uma busca aí por nomes de peso para o fortalecimento a partir das eleições de 2024, tentando ocupar mais espaços ainda nos municípios aqui no Rio Grande do Norte, visando já 2026. O PSD é um partido estável, né? Ele consegue superar as cláusulas de barreira, que são aí é um desafio à parte para todo partido, né? E desde lá de Robinson Faria, quando era governador, potencializou o PSD com a saída de Robinson do governo do estado, o partido foi definhando, né? Ao ponto de não conseguir eleger nenhum deputado estadual. Mas agora, nas mãos de Zenaide, a senadora, ela busca essa estruturação nos municípios, né? Atraindo nomes de peso, como é Carlos Eduardo, lá para a capital, né? E o PSD, lá em São Gonçalo do Amaranto, vai ter candidato também próximo ano, Jaime Calado, né? Que é marido da senadora. Busca também o prefeito aqui de Mossoró, Alisson Bezerra. Então, atrair nomes de peso para potencializar o partido, não só para as eleições do ano que vem, 2024, eleições municipais, mas também para estruturar a própria reeleição da senadora Zenaide Maia lá em 2026.
Então vamos agora começar a nossa conversa com o Raul Santos. Raul, boa noite, procurador. Muito obrigada pela presença aqui no cenário político. A gente já trouxe no bloco anterior uma introdução a toda essa questão da porcelanato e a decisão do Tribunal de Justiça. O que era que a empresa que estava ali ocupando aquele espaço da porcelanato alegava no seu recurso que foi negado pelo TJ? Boa noite, Carol, Vonúvio, telespectadores. Bem, a empresa fundamentou o recurso dela em 3 pontos principais. Um primeiro ponto foi, ela alegou cerceamento de defesa, o que é, assim, no mínimo cômico, porque o processo tramita desde 2015 e teve vários prazos abertos, e já na nossa gestão nós tivemos vários prazos abertos para a empresa. O último prazo foi de 30 dias para que ela apresentasse um cronograma, então ela alegou isso, cerceamento de defesa. Alegou também prescrição, ela alega que o município só tinha, desde a doação até 15 anos para poder fazer a reversão. Então, ela alegou que ela era proprietária de direito do terreno e nós provamos lá que não, que esse prazo não existe. Não existe, até porque seria no direito você tomar, a gente chama no direito, é como você tirasse vantagem da sua própria torpeza. Você dá causa a um problema e depois você se beneficia do problema que você deu causa. Ela faz 15 ou 20 anos que está lá, sem produzir, e ela não pode alegar isso como um fator que vai beneficiá-la, certo? Então, esse foi um segundo ponto. E o último ponto foi nulidade do processo administrativo que culminou com a reversão. Todos os 3 pontos foram rebatidos pelo TJ, também já haviam sido rebatidos aqui na primeira instância, e se eles eventualmente continuarem com recursos, dificilmente vão conseguir êxito, eu acredito, porque o direito deles é muito frágil. A gente percebia que mesmo durante esse processo de reversão, né, a que foi estabelecida aí pelo município, a empresa alegava que estava com funcionários, que iria começar uma produção, mas isso nunca aconteceu. Pelo contrário, o desmonte da indústria, ela se fez mais efetiva ao longo deste período. Isso foi também colocado no processo? Não chegou, no processo não foi colocado por ela, mas nós colocamos o contrário, né? Nós colocamos todos os eventos que ocorreram, que culminaram. Fizemos uma historiografia do caso porcelanato e tive a oportunidade também de dizer isso pessoalmente aos desembargadores quando fomos ao TJ conversar com os desembargadores, né, despachar, explicar a importância daquele processo para Mossoró e os fatos, né, subjacentes ao caso, ou seja, os fatos que desde, por exemplo, aluguel do prédio, desmonte das linhas, tudo isso com certeza ajudaram a formar a opinião dos desembargadores, muito clara no sentido de que aquele empreendimento, infelizmente, ele não ia conseguir se sustentar, não é? E para lhe dizer, Vonúvio, que fez essa pergunta, nós, ainda no primeiro... O prefeito teve, quando ganhou as eleições, ainda na época da transição, chegou a receber representantes da empresa, eu acho que os próprios sócios, e ele disse, olha, meu amigo, por mim não tenho interesse nenhum ali, eu quero que você comece a produzir. E ali parece-me que se combinou que até fevereiro de 21 a empresa estaria produzindo. Bem, se até fevereiro de 21 vocês estiverem produzindo, bola para frente, vão produzir. E isso não aconteceu. Lembro-me que nessa época de fevereiro, março de 2021, eles estiveram na Procuradoria. Eu e Franklin Filgueira, à época, que era o secretário do Desenvolvimento Econômico, recebemos os representantes, o advogado e um dos sócios, e nós dissemos o seguinte, olha, não tem problema nenhum com isso aqui, a gente faz um acordo com vocês de suspender o processo de reversão, desde que a gente vá ao judiciário e façamos lá um acordo homologado na justiça com um cronograma que vocês apresentem, porque nós entendemos que não temos mais espaço de fazer qualquer concessão à empresa. Podemos fazer, desde que se faça no judiciário com a presença do Ministério Público. E a empresa disse, não, ótimo, excelente, vou apresentar o cronograma. Bem, hoje é maio de 23, até agora esse cronograma não chegou, nem pode mais chegar, né? Foi quanto tempo desde a primeira instalação ali da porcelanato naquele terreno até hoje? Olha, são cerca de 20 anos, né? No começo dos anos 2000, né? Então, cerca de 20 anos. Eu não sei precisar o ano, mas foi logo ali na primeira década dos anos 2000. Agora, o que eu sei bem é que o processo de reversão tramita desde 2015, administrativamente, dentro do município. E
hoje tenho bem conhecimento do processo de reversão porque nós o recuperamos, mas quando a gestão do prefeito Alisson chegou, quando nós chegamos, cada um de nós aos postos, né? Primeira situação, quando a gente foi discutir, essa questão da porcelanato ela entrou nesse contexto geral das reversões e das doações. Havia muita demanda dos órgãos de controle, do Ministério Público, de que nós pudéssemos passar assim, um pente fino nesses procedimentos e vermos quais empresas estavam cumprindo com seus encargos, né? Dentre todos esses problemas, o mais vistoso sempre foi o da porcelanato. E nós fomos procurar o processo administrativo do município, que tinha uma notícia do blog de Carlos Santos, dizendo que em 2015 havia sido instalado um processo. E aí ele citava várias informações, nós fomos procurar no município, varremos todas as secretarias e o processo não existia. Então, o primeiro desafio nosso foi remontar um processo que havia sido construído desde 2015, mas que não existia mais. Então, nós fizemos lá um procedimento, o secretário do Desenvolvimento Econômico perguntou à Procuradoria como é que eu faço. Aí nós fizemos uso do Código de Processo Civil e orientamos que a CEDINT fizesse uma restauração de autos. Esse é o nome técnico do direito, mas é o seguinte, recuperar o processo. E aí começou lá várias buscas, encontramos alguns processos, inclusive, em ações da porcelanato, em que a porcelanato era ré. Ela alegava, olha, esse terreno não pode ser alienado porque esse terreno não é meu, é do município. Aí ela juntava várias informações, saímos coletando tudo, formamos um novo processo e demos continuidade e conseguimos concluí-lo ainda em 2021, ainda no primeiro ano da gestão do prefeito, o terreno da porcelanato foi revertido administrativamente. Ocorre que ela judicializou e somente agora nós teremos condições de tomar posse do imóvel, com a vitória no tribunal. Essa decisão da justiça, ela pode ser, como é que chama no direito, contestada pela parte? Como é que segue isso? Pode. No direito nós temos, para o senso comum, nós temos como se fossem 4 instâncias. A primeira, que é aqui em Mossoró, no caso concreto, a segunda, que é em Natal, a terceira e a quarta, que seriam em Brasília, STJ e STF. Então, em tese, a empresa pode recorrer querendo ao STJ e ao STF. Porém, o canal, a via de matéria que ela pode levar para esses tribunais é muito estreita. De forma que, nesse caso concreto, como é um caso que depende de muita dilação probatória, inclusive, quem pegou o acórdão para ver, viu lá que os desembargadores disseram, olha, é um caso que necessita de muita dilação probatória, ou seja, a empresa tem que provar, trazer fatos do mundo real e provar e fazer com que os ministros dos tribunais superiores tenham conhecimento do fato. Só que quem é advogado como eu sabe que tem uma famosa súmula 7 do STJ e a sua congênere no STF, dizendo que STJ e STF não revêem fatos, apenas discutem tese jurídica. Ou seja, para eu falar de uma forma não jurídica aqui, a possibilidade deles desmancharem essa decisão é muito pequena. Porque as duas instâncias mais importantes, as duas instâncias que mergulham nos fatos, em tudo que é alegado, elas já decidiram de uma forma muito contundente. Quem pegar para ler a sentença e ler o acórdão vai ver que é de uma contundência extrema, muito clara. Por quê? Porque os fatos, nesse caso concreto, gritam, né? Os fatos gritam. É muito factível tudo o que aconteceu. Raul, em relação ao trâmite para a concretização dessa reversão, quais são os passos agora? Para nós do direito, a reversão ela está concretizada. Por quê? Ainda até voltando um pouquinho também ao que Ivan Novo acabou de me perguntar. Os recursos que agora a empresa tem, elas não têm efeito suspensivo. Os 2 recursos não têm efeito suspensivo. Isso significa dizer que eles podem recorrer, podem discutir, mas sem a posse do bem. Então, já a partir de amanhã, o município pode, querendo, tomar posse do bem. E nós vamos agora estudar quais serão as maneiras que nós vamos utilizar para isso. Vamos notificar a empresa, vamos dar a ela um prazo de 72 horas, algumas horas, dias, para ela desocupar. Passado aquele prazo, se ela não desocupar, nós vamos tomar posse do bem, talvez por uma medida judicial ou até mesmo por uma medida administrativa. O município é proprietário do terreno. E o que é construído ali? Porque tem muito de concreto, tem muitas armações ali que foram da própria empresa. Como é que fica isso? Bem, quando começa a pergunta, essa é uma pergunta bem difícil. Isso nós identificamos, esse problema das benfeitorias, nós identificamos em janeiro de 21 em todas as doações do município.
E a gestão do prefeito Alisson, desde 21, quando faz doações, eu vou já trazer aqui alguns números em relação a isso, acho que foram feitas 3 doações e há 5 doações em trâmite atualmente lá na Sedinte. Em todas as 3 que já aconteceram e as 5 que estão acontecendo, nós temos cláusula expressa de perdimento das benfeitorias em favor do município. A cláusula expressa. E temos também cláusula expressa proibindo que a empresa se utilize do terreno para alavancar empréstimos nas doações feitas na gestão atual, certo? As doações atuais, bem, nós entendemos que o direito não permite que você utilize o bem para alavancar empréstimo e entendemos também que as benfeitorias são de propriedade do município porque estão em cima do terreno, certo? Só que provavelmente nós vamos ter algum debate sobre isso, né? Vamos tomar posse do bem e se a empresa eventualmente quiser sentar conosco para discutir essa questão, a gente pode discutir. Agora, o nosso entendimento é que as benfeitorias vêm junto com o terreno. Agora, certo? Existem dívidas da empresa, da Itagrês, junto à prefeitura, não é isso? Também? Existem e dívidas de IPTU. Tem um valor mais ou menos aproximado dessas dívidas? Milhões. Eu não vou lhe dizer o número exato para não ser leviano, não chequei, mas a última vez que eu havia checado, em torno de 4 milhões de reais, e havia alguns autos de infração também que não haviam ainda sido efetivados. É possível que a dívida seja maior. Toda a dívida está suspensa por força de decisão judicial. Como ela está em recuperação judicial, ela conseguiu eliminar lá em Santa Catarina para suspender as execuções aqui. E nós estamos também existe também essa batalha para nós conseguirmos recuperar os impostos que a empresa deve a Mossoró, que é na ordem de milhões. Quais eram as isenções conquistadas à época, né, da doação deste terreno? O senhor fez um comparativo das doações atuais e das doações do passado. Que isenções a empresa teve ao se instalar em Mossoró, além do terreno, e como é que funciona hoje em dia? Isenção fiscal do município, que são aquelas sobre as quais eu posso falar, a empresa não tinha isenção fiscal, que é de pagar imposto. 2 impostos que são municipais, o ISS e o IPTU. Ela não continha essas isenções. Sobre ICMS eu não posso falar, porque da Seara do Estado eu não tive acesso a nenhum processo, não sei. Agora, sei também que lá no caderno processual da doação, tem não as isenções, mas as vantagens que foram aferidas à empresa. A empresa pôde, além do terreno, que é numa área nobre da cidade, um terreno grande, certo? Ela teve acesso à construção do acesso até a empresa, a iluminação, a gás natural, uma série de benefícios não fiscais, não tributários, que ela teve por parte também do governo do estado. Porque nessa foi lesado todo o estado do Rio Grande do Norte e principalmente o município de Mossoró, onde nós estamos, né? E eu quero voltar um pouquinho para a outra pergunta de vocês para dizer que a Porcelanato é a certeza de que Mossoró sempre vai precisar de uma procuradoria, que ela dá muito emprego para a gente, sabe? Que é procurador, porque é processo em cima de processo. Tem a batalha do IPTU, do ISS para a gente recuperar o que ela não pagou. Vai ter certamente em algum momento aí a batalha das benfeitorias. Vai ter também a batalha, por exemplo, porque ela utilizou-se do terreno, deu terreno, é muito bom você dar uma propriedade de terceiro em garantia do empréstimo para você, né? Ela fez isso, a empresa? Sim, eu vou pegar a sua casa, Carol, vou pegar um empréstimo na Caixa Econômica e você vai dar sua casa em garantia do meu empréstimo, certo? Se eu não pagar, quem perde é você. Isso aconteceu com o município, né? Mas nós entendemos que o direito não alberga essa possibilidade, que a gente judicialmente vai conseguir levantar esse bloqueio, esse eventual problema que vamos ter lá. Vamos agora encarar essa situação. Ainda houve arrendamento ali, né? Do terreno da empresa para um terceiro. Agora isso aí de todos é o mais fácil, porque o direito nisso aí é muito límpido, no sentido de que se alguém arrenda um imóvel de terceiro, se o terceiro recuperar, o outro não tem nenhum direito, né? E esse caso da Porcelanato, algum acadêmico que esteja aqui nos ouvindo, eventualmente, quiser se debruçar sobre a matéria, é um caso clássico de como uma coisa mal arranjada, mal pensada, pode gerar prejuízos duradouros para a coletividade. É um caso em todos os efeitos, desde não pagamento de imposto, o não cumprimento da finalidade, não é? Que aí é culpa, né, da empresa, especificamente, porque ela não fez os investimentos, mas também teve muita falta de planejamento no processo, certo? No processo todo. Eu costumo dizer que, em tese, querer instalar um polo cerâmico em Mossoró é estratégico, é importante. Em tese, você trazer uma grande empresa
para que invista na cidade, em qualquer lugar, é ótimo, é uma ótima ideia aí. E todos os governos têm isso, e também a gestão do prefeito Alisson tem pensamentos estratégicos para o desenvolvimento econômico de Mossoró. É lícito e é legítimo. O problema é que você tem que fazer isso, mas se resguardando para o caso da empresa não cumprir os encargos, para não ser tão difícil, para você não precisar de uma batalha de tantos anos, né? Vamos então fazer um intervalo. No próximo bloco, a gente conversa mais sobre o assunto aqui no cenário político e traz também a sua participação. De volta, terceiro bloco já, viu, do nosso programa. Então, mande sua pergunta, participe aí no nosso Twitter, ou então pode mandar mensagem também no Instagram ou o WhatsApp, que é o preferido aí de todo mundo, mais simples, mais fácil, né? Mas também pode seguir nossas redes sociais, viu, gente? Vamos rapidinho, porque tem uma matéria aí, uma informação. A gente pode até conversar depois com o Raul Santos, nosso convidado do dia, sobre isso. Um projeto lançado pela Prefeitura de Mossoró chamou a atenção do Ministério Público do Rio Grande do Norte. O órgão emitiu uma recomendação ao prefeito Alisson Bezerra e ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para que respeitem as normas legais e regimentais do Fundo da Infância e Adolescência. De acordo com o Ministério Público, a recomendação foi motivada após o prefeito ter anunciado a destinação de 1,7 milhão de reais do Fundo da Infância e Adolescência para o projeto Jovem do Futuro, que terá duração de 4 meses. O valor captado pelo Executivo representa 41% do total de recursos do fundo. Um projeto desse que vai abranger, ele vai pegar de 40% a 80% de recursos do Fundo da Infância, porque no ano que vem o Condica permitiu também que mais 1.700.000 fosse utilizado do Fundo da Infância. Isso representaria no total, ao longo de 2 anos, 80%. Então, como é que você aprova um projeto que vai ter um impacto tão grande no Fundo da Infância sem discussão? Sem saber qual é a metodologia, qual é o público-alvo, sem uma discussão prévia. Porque o que teve foi tão somente uma apresentação numa reunião mensal do Condica, com slides, mas não teve um projeto que foi apresentado, que foi discutido na respectiva comissão, houve um debate, houve um parecer para saber se era a favor ou contra o projeto, ou então há uma aprovação, porém sugerindo melhorias. A sociedade mesmo, né, não sabia que o Fundo da Infância ia começar a financiar projetos, porque não foi divulgado isso. Então, assim, de uma hora para outra, nós temos um projeto que é aprovado sem esse debate público. Mas é importante destacar que a Prefeitura, por intermédio da SEMASC, tão somente propôs um programa, a criação de um programa que vai utilizar recursos, inclusive do Condica, não é somente recursos próprios, recursos do FIA, que é o Fundo da Infância e Adolescência, porque envolve justamente os nossos adolescentes que vão ter acesso ao programa. Esse programa ele foi aprovado à unanimidade, não teve um conselheiro que sequer tivesse alguma proposta se contrapondo. Ao contrário, os conselheiros que são indicados pela sociedade civil pediu para aumentar o número de meses do benefício da Bolsa. E nós respeitamos, repito, a recomendação do Ministério Público, mas o município não vai se omitir de oferecer aos nossos jovens um programa, né, que é financiado com várias fontes de financiamento, mas um programa que vai beneficiar toda a nossa juventude. Para o Ministério Público, outro sinal de alerta em relação ao projeto foi o fato de o Condica, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes, ter deliberado e reprogramado de forma muito rápida o plano de ação e aplicação dos recursos do Fundo da Infância e Adolescência no Plano Plurianual de Mossoró para contemplar o projeto Jovem do Futuro. O Ministério Público informou também que enviará essa recomendação a todos os vereadores da Câmara Municipal de Mossoró, pedindo inclusive que eles observem se está havendo algum tratamento privilegiado nos debates sobre o orçamento ou as leis orçamentárias do Fundo da Infância e da Adolescência. A Prefeitura, por sua vez, diz não observar nenhuma irregularidade. Informou ainda que o projeto deve continuar. No dia que essa recomendação já saiu também com cópia para os vereadores, né? Hoje nós estivemos pela manhã aqui em Mossoró visitando o chamado Centro de Referência Especializado da Assistência Social, chamado CREAS, né? Que é onde ali no CREAS, os adolescentes que estão cumprindo essas medidas socioeducativas, né, respondendo pelos processos que eles praticaram atos infracionais, que são atos análogos ao crime, né? Então, esses adolescentes eles estão cumprindo ali as medidas dele, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida. Nós estivemos lá. Olha, o CREAS está numa situação de sucateamento nessas medidas, né? A equipe altamente reduzida não tem condição de fazer o trabalho. Então, assim, como é que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança aprova 1.700.000 para um projeto
enquanto tem um CREAS numa situação tão precária como a de Mossoró. A prefeitura não suprimiu nenhuma proposta, não suprimiu nenhum programa, pelo contrário, nós propusemos um a mais. Então, do que estava planejado no plano de aplicação do FIA, a Semasc propôs um acréscimo de um programa nesse valor, mas foi numa faixa de orçamento, uma faixa de financeiro que não estava ocupada. Então, nós não suprimimos nenhum programa, nós apenas acrescentamos no plano de aplicação do FIA mais esse programa. Então, quando se diz assim, 1.742.000 é muito para quem? Para 1.000 jovens, é muito ou é pouco? Dá oportunidade aos jovens a um custo de 1.742.000. É muito ou é pouco? Se vocês forem analisar iniciativas semelhantes em outros municípios, vocês vão ver que o nosso projeto está muito abaixo do que essas iniciativas. Diante da situação, o Ministério Público resolveu recomendar ao prefeito de Mossoró que não utilize nem fomente a utilização de qualquer recurso do FIA enquanto não houver o respeito aos trâmites normativos relativos ao processo de deliberação do CONDICA. Já o CONDICA, o MP, recomendou que adote as providências para observar as normas legais e regimentais que regem o Conselho e também o Fundo, tanto para discutir o projeto Jovem do Futuro, como também para atualizar o plano de ação e aplicação dos recursos. Hoje, no Meio-Dia TCM, na Rádio 95 FM, a gente conversou, eu e Vonúvio, sobre esta recomendação do Ministério Público e, inclusive, falei sobre o assunto, Vonúvio, dizendo que a gente reconhece, inclusive, na sexta-feira conversamos sobre isso, na quinta-feira conversamos sobre isso com o próprio secretário de Assistência Social, da importância desse projeto. Mas, para o Ministério Público, há um desvio de finalidade aí para esses recursos, quando alguma área pode ficar beneficiada dentro da utilização do FIA, em detrimento de outras, e que pode estar desrespeitando o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que é que a Procuradoria diz sobre isso, Raul? Vamos começar do começo, né? Que nós fomos formalmente, a Procuradoria não foi formalmente intimada sobre a matéria. Chegou uma intimação, se não me engano, na Semasc, e final da tarde da sexta-feira eu tinha conhecimento apenas pela imprensa. Primeiro eu vi a matéria sobre a imprensa. Achei um pouquinho heterodoxo, porque eu tenho um contato muito direto com todos os promotores, inclusive com o titular da recomendação, e a gente é sempre muito disponível para receber essas recomendações, enfim. Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, eu não vou hoje ter condições de lhe dar assim, um aprofundamento, porque faz menos de 24 horas úteis que nós estamos tendo conhecimento desse caso. Porém, posso dizer que numa leitura, vou usar uma palavra que tem nas decisões perfunctória, rápida, uma leitura rápida da recomendação, não há dúvida de que vamos seguir a recomendação. Seguir as regras impostas por legislação, por lei e por resolução para a utilização dos recursos do FIA, é a nossa prática, é a nossa praxe, é o que a gente sempre vai fazer. Seguir as normas legais, seguir todas as regras que impõem a questão orçamentária da utilização dos recursos do FIA, nós vamos fazer. Agora, quem decide como se utiliza um recurso público é o gestor público eleito. O gestor público eleito faz um juízo de oportunidade e conveniência, isso é lei, né, aula básica de direito administrativo, faz um juízo de oportunidade e conveniência, faz um programa, convoca a sociedade, foi inclusive um ato público com representantes da Câmara Municipal, lança o programa e esse programa é utilizado enfim, na sociedade. Toda a utilização de recurso do FIA é extremamente regulada. E a utilização dos recursos do FIA para para o programa Jovem do Futuro, certo? As regras do FIA estão em consonância com as regras do programa Jovem do Futuro. Se vai se utilizar 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, a competência para definir isso é do CONDICA, tá certo? E o competente também para definir qual é a política pública que se vai fazer dentro dos limites dos trâmites legais é do gestor público eleito. Então, eu não vejo nenhum problema em relação a isso. Com todas as vênias ao Ministério Público, nós temos uma relação bastante cordial, de bastante respeito, mas é preciso que se tenha algumas balizas, né? Porque tem Constituição, tem lei, tem uma série de coisas que regula isso. Agora... E a gente tem, desculpa, Vonúvio,
Nós temos várias recomendações do Ministério Público, não são nenhuma nem duas, várias, certo? Algumas recomendações, vou puxar uma aqui, por exemplo, uma recomendação para que não se autorize nem construção, nem reforma de casa, nem construção de novas edificações numa determinada região das proximidades do Rio Mossoró, fora de APP. Por exemplo, uma recomendação que eu reputo, uma recomendação que gera prejuízos para a cidade. E que nós peticionamos no Ministério Público, requerendo que o Ministério Público reveja essa recomendação, certo? No caso dessa aqui específica, a gente vai ainda se debruçar sobre ela. O Ministério Público não tenha dúvidas de que o recurso vai ser utilizado na forma da lei, na forma da resolução. Ninguém vai utilizar R$1 fora do que é previsto em lei. Tanto em termos de mérito, de para onde vai o recurso, como em termos de caminho, de como você faz esse procedimento, faz esse processo. Não tenha dúvida nem o Ministério Público, nem nenhum órgão de controle, porque a gente é muito responsável com isso. O site do Ministério Público hoje estava recheado de Mossoró, porque teve a questão do FIA, teve a questão de acessibilidade em paradas de ônibus e teve a Câmara de Mossoró também relacionada à acessibilidade. Esta dos ônibus, a medida é uma determinação judicial obtida pelo MP em desfavor da Prefeitura, para tornar todas as paradas de ônibus acessíveis às pessoas com mobilidade, com deficiência ou mobilidade reduzida. Isso é mais uma decisão do judicial aí. Pois é. E assim, a acessibilidade é o tema do século XXI, não é? Há 20 anos, 30 anos atrás, não era pauta na sociedade. A sociedade evolui, a civilidade aumenta e você passa a olhar para pessoas que no passado não eram vistas, eram invisíveis. E a acessibilidade é uma imposição dos tempos. Mas a gente tem que entender que essas coisas não foram... o ambiente, o espaço onde vivemos não foi construído agora. Vem sendo construído há vários séculos. Então, a acessibilidade é um desafio para o poder público e também para o poder privado. Doutor Hermínio, por exemplo, doutor Guglielmo, por exemplo, são os dois promotores com quem a gente mais trata sobre isso. Sabem que nós temos vários acordos de acessibilidade do Nogrão. Amanhã mesmo nós teremos... O prefeito vai pessoalmente, porque ele quer, né? Ele quer ir nós pedimos uma audiência amanhã com o Ministério Público para tratar de acessibilidade do Nogueirão. Pedimos também, aliás, havia um pedido do Ministério Público para uma audiência amanhã também, para tratar de acessibilidade do Parque Municipal. E ele fez a proposição que fosse uma audiência virtual e nós estamos propondo que seja presencial. Estarei eu, Procurador-Geral, Rodrigo, secretário de Infraestrutura, e o prefeito Alisson amanhã no Ministério Público debatendo isso. Nós já tivemos, por exemplo, temos um TAC com acessibilidade nas escolas. Temos também, no plano de investimentos do governo municipal, que é Mossoró do Futuro, que fala sobre vários empreendimentos que o prefeito quer fazer a partir de alavancagem de empréstimos e de outros recursos através de emendas parlamentares para, por exemplo, construir um camelódromo e garantir a acessibilidade das calçadas do centro. Tudo isso está na pauta do dia. A gente vai, cada hora que ela for chegando, a gente vai tratando de cada uma delas conforme haja disponibilidade orçamentária também, porque a medida da possibilidade é a medida da realidade, não é? Olha, a gente tem aqui algumas perguntas e temos o Damião Sandro do Abolição 5, ele está tentando entender, vamos tentar fazer um resumão. A gente tem pouco tempo e tem perguntas aqui, Raul. Certo. Ele fala sobre a questão do terreno da porcelanato. Essa manobra é para entregar porcelanato a outro grupo. Qual a finalidade? Qual o interesse da prefeitura? Emprego, desenvolvimento econômico, crescimento, melhoria de vida, civilidade, mais imposto para poder gastar com acessibilidade. O objetivo da prefeitura é isso aí. Já tem uma outra empresa para ir para lá? Não tem. Nós vamos reaver o bem, primeiro então, reaver o bem, deixar o bem em condições da nova doação e aí vamos fazer os trâmites, certamente abrir um edital para ver qual é a empresa que tem interesse em investir, estipular a quantidade, valor de orçamento, valor de emprego. Então, aqui dali é voltar aqui dali para o poder público, para que o poder público dê a destinação mais adequada, observando o interesse público. Eu queria só dar uma informação para vocês, que quando nós entramos, nós vimos que esse problema de doação era um problema em Mossoró. Então, desde que o prefeito Alisson é prefeito, desde o mês de janeiro de 2021, nós já fizemos 6 reversões totais de terrenos que haviam sido doados a empresas que não estavam cumprindo seus encargos. Fizemos 2 reversões parciais, nós percebemos que o terreno era, sei lá, 10 hectares, mas a empresa só utilizava 5, então nós revertemos outros 5. E já foram feitas atualmente 3 doações e estão em trâmite 5 outras doações. Cada doação dessa daí
com novas regras mais objetivas, que não crie um problema, uma novela para lá na frente reverter, caso a empresa não cumpra o seu encargo. Isso é estratégia do poder público para alavancar o desenvolvimento econômico de uma cidade. É lícito, e mais do que lícito, é legítimo e desejável. A gente tem aqui Raimundo Nonato, cinquentinha, está perguntando, foi possível a reversão do terreno da Porcelanate e o terreno do corredor cultural? Tem uma questão ali naquele terreno, né, no final da Rio Branco. Tem uma ação ali milenar, sei lá quando é aquela ação. Teve agora uma decisão no Tribunal de Justiça que foi favorável aos particulares e nós recorremos da decisão. E existem outros terrenos, outros processos de reversão aqui em Mossoró? Hoje temos tramitando pelo menos aí umas 4 reversões. Tramitando. Naquela área além das 6 que já ocorreram e das 2 outras parciais. Ao todo, 8 reversões já ocorreram e temos outras também tramitando. Mas naquela área do Distrito Industrial? Ou nos distritos industriais de Mossoró, porque tem mais de um e tem também terrenos fora do distrito. Então, são terrenos que foram doados às empresas que, infelizmente, por várias situações não pôde cumprir o cargo e nós estamos retomando. Essa área aqui da Usibraz já tem empresa para se instalar, a Usibraz está também se mudando. Exatamente. Embora eu não esteja muito acompanhando isso, porque isso não judicializou, certo? Certo. Está lá na Sedinte. Gildásio, está curtindo férias em Natal, muito obrigado. Maria Alves também, Niel do Sumaré, todo mundo que ele mandou alô aí. Carol, eu tenho uma dúvida bem rápida aqui. A dívida que a empresa, a Porcelanate, tem com seus funcionários, como é que ficam os funcionários? Vão ficar de mãos abanando mesmo ou não? Se eu fosse advogado deles, eu tinha passado o final de semana preparando um instrumento para protocolar hoje para impedir que a empresa retire o que ainda não retirou, os bens, né, os bens lá de produção e também a própria estrutura que está em cima, porque que dali pode ser utilizado para pagar a dívida trabalhista. É uma relação privada, né, deles lá. Mas aí também não sou advogado deles, sou do município, nossa parte a gente fez. Eles que têm que buscar, porque senão vão sair no prejuízo. Exato. Raul Santos, procurador do município de Mossoró, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço a vocês dois e também aos ouvintes, telespectadores. Seja sempre bem-vindo. Boa noite a todos, até amanhã. Muito obrigada pela audiência, até amanhã. Cenário político. Oferecimento.